espaço de endereços da internet foi escolhido na época e o número foi muito pequeno. Eu tomei essa decisão e foi meu erro em 1977. Eu utilizei 32 bits de espaço de endereço para a internet. Agora espero que vocês me permitam me defender. A decisão foi feita numa época em que isso ainda era um experimento e ninguém sabia se iria funcionar de fato ou não. E os argumentos ao longo daquele ano sobre o espaço de endereço da internet variava de endereços de comprimento variável, como sistema telefônico, até 32 bits ou 4,3 determinações, ou então 128 bits de espaço, que seria 350 trilhões de endereços. Agora, estamos em 77 e coloquem-se nos meus sapatos. Eu sou gerente de programa para projeto, é uma experiência. Eu jamais podia chegar lá e insistir para eles que eu precisava de 128 bits, 340 trilhões, simplesmente para fazer uma experiência. Eu achei que se a experiência funcionasse, talvez a gente poderia criar uma versão de produção daquilo. Então, tinha um problema ainda disso. Na verdade, o que aconteceu foi que a experiência começou e nunca acabou. Então, estamos agora em 2009 e está acabando o espaço de endereços da versão 4 do IP. Felizmente, é uma solução para o problema, porque em 1996, quase 13 anos atrás, um formato diferente para os protocolos de internet foi desenvolvido, contendo 128 bits de espaço de endereço, 340 vezes 10 a 38 endereços únicos. Esses números são gigantescos, só conseguem ser apreciados pelos membros do Congresso norte-americano quando falam do orçamento. Mas nós e vários outros na internet estamos implementando versão IP6 em paralelo com a versão 4. E eu estou muito orgulhoso, meus colegas na Google, que nos últimos 18 meses vem implementando a versão 6 do IP para oferecer esses serviços que já oferecemos hoje na versão 4. Então, nós estamos, digamos assim, fornecendo os dois serviços. Outros, quer dizer, além da Google, outros também precisam implementar as mesmas táticas, e os provedores de internet também precisam estar preparados para oferecer as duas formas de IP, o IP versão 4 e o IP versão 6 para os seus clientes. Se você já está numa rede IP versão 6 e se essa rede está conectada às redes IP versão 6 da Google, você pode nos acessar simplesmente entrando em ipv6.google.com. E vocês vão ver uma logo mostrando que você, de fato, tem acesso à Google com esses novos protocolos. Bom, eu quero voltar à questão da mobilidade e aos celulares por algum instante. Provavelmente são mais de 3,5 bilhões de celulares em uso, talvez 4 bilhões no mundo hoje, crescem o quê? 1 bilhão por ano, mais ou menos. Metade desses celulares são substituições e a outra metade representam novos usuários, ou seja, a população usuária. Eu acredito que 15%, talvez até 20%, se tornaram aparelhos capazes de acessar a internet. Eu acredito que essa porcentagem vai crescer, simplesmente aumentando o número de dispositivos que podem acessar a internet. Claramente, não são mais só telefones, são aparelhos que as pessoas usam para comunicar entre si através de mensagens de texto, voz, acessando a internet, interagindo com máquinas de busca da Google, interagindo com outros aplicativos e assim por diante. Algumas pessoas fazem uso dos seus celulares para fazer pagamentos entre si ou para empresas. É um desafio, é claro, para trabalhar com uma área pequena, uma tela pequena. O BlackBerry ou o G1 da Google tem uma tela pequenininho, que é igual a um televisor da década de 20 do século passado. E o teclado é adequado para pessoas que medem apenas 10 centímetros. Então, eu acredito que, com o passar do tempo, nós não só seremos forçados a pensar sobre os celulares como confinando a nossa ação, mas como outra forma, da seguinte forma: quando você traz o seu celular para essa sala, se as unidades de projeção aqui
fossem partes de uma rede local, e se o seu celular pudesse acessar essa rede, você poderia mostrar o que você tem no seu celular através dessa unidade pela conexão wireless, ou conexão sem fio. E até mais interessante, se essa unidade de projeção fosse programável e pudesse acessar a internet e buscar slides de PowerPoint, ou outros arquivos, então seu celular simplesmente seria uma espécie de controlador dizendo aquele dispositivo onde buscar a informação que está apresentando na tela. Então eu vejo um potencial no tempo para esses dispositivos móveis se tornarem controladores de outros dispositivos que pertencem à mesma rede ou à mesma tecnologia de rede. Uma das coisas que nós observamos na Google com relação ao comportamento das pessoas quando fazem uso de celulares é que quando as pessoas fazem perguntas através do celular, muitas vezes fazem perguntas que estão relacionadas ao seu contexto, aonde estão. E esse tipo de pergunta, essas perguntas dependem muito de ter informação que esteja indexada geograficamente. Então, bancos de dados de informação que incluem a geografia e a localização estão cada vez mais tendo valor, ou tendo um valor crescente. Então, o esforço de associar coisas como, por exemplo, o endereço de um hospital, ou o endereço de um restaurante, ou de um posto de gasolina, ou qualquer coisa assim, ou ainda um caixa eletrônico, tudo isso, essa informação indexada geograficamente, se torna cada vez mais valiosa para pessoas que estão carregando a sua janela de informação no seu quadril ou no seu bolso. Agora, eu apreciei essa ideia, do ponto de vista intelectual, mas eu ainda não tinha entendido o quanto que isso poderia ser valioso, até que minha família e eu fomos passar férias nos Estados Unidos, fomos para um lugar chamado Lake Powell, Lago Powell. É um lago muito vasto no estado da Arizona. E o nosso plano era alugar um barco e passear, e passar alguns dias ali morando no barco. Então, enquanto estávamos chegando a essa cidade de Payne, no Arizona, alguém mostrou que não havia nenhuma loja, nenhum supermercado em volta do lago, que a gente tinha que pensar e comprar o alimento antes até mesmo de chegar lá. Então, a conversa acabou virando o seguinte: culinária, falando de culinária, alguém disse, por que nós não fazemos paella? E eu pensei, adoro paella, mas aonde que nós vamos encontrar açafrão nessa cidadezinha aqui perdida no meio oeste norte-americano? Felizmente, eu tinha um sinal de dados bastante forte no meu celular à medida que fomos chegando na cidade. Então, eu acessei na Google, a página da Google, e eu digitei Arizona, supermercado, açafrão. E tive 3 respostas, com o número de telefone e um mapinha mostrando como chegar a essas lojas. Eu cliquei no número do telefone, o telefone tocou e uma voz respondeu. E eu disse, olha, eu queria conversar com o departamento de temperos. Agora, provavelmente é uma loja, na verdade não era um supermercado, era uma lojinha pequena, e provavelmente era o dono, e o dono disse, esse é o departamento de temperos. E eu disse, vocês têm açafrão? Ele disse, não sei, mas eu vou checar. Ele retornou e disse, sim, eu tenho açafrão. Então nós seguimos o mapa, eu entrei na loja, comprei o produto a $12,99, que representa aí algumas gramas, e nós fizemos uma paella muito deliciosa. Mas à medida que eu saía da loja, eu percebi o que tinha acabado de acontecer. Eu tinha conseguido exatamente a informação que eu queria, no momento exatamente certo, para encontrar açafrão numa cidadezinha pequena, perdida no meio oeste norte-americano. A resposta não foi simplesmente, está disponível, está lá em Nova York, daqui a 1.500 quilômetros. Isso não teria me atendido.